Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu nome é Luiz Borja e está começando mais um Pode Ler e Escrever, hoje com o autor e idealizador desse projeto, Juliano Loureiro. Juliano, a pergunta que não quer calar: estamos em um multiverso? Hoje você está sendo entrevistado? Não tá entrevistando? Ô Luiz, é engraçado porque quando começou a gravar, já é automático colocar gravar e eu começar a falar, né? E nesse caso eu tô do outro lado, né? Eu não falo que é estranho, porque eu tô acostumado, né? A gente tem aqui mais de 100... Esse é o episódio 117, né? Então é muito episódio, 117. muitos anos de projeto. Mas, de fato, esse comecinho eu tive que me segurar para não ir no automático, né? De começar a falar. E como você disse, né? Eu sou organizador aqui do Pode Ler e Escrever. Um dos motivos da gente fazer esse episódio, né? Já fiz muito episódio sozinho, mas não é tão legal quanto trocar ideia com alguém. Não tem a mesma dinâmica. Então, né, a sua vinda aí pro projeto é muito boa para isso também, né? Pra gente ter não precisar fazer episódios sozinhos aí tristes, né? Exato. Afastar a solidão, né? Exatamente. Ótimo. Ô, Juliano, eu separei algumas perguntas aqui. Legal. E uma delas, assim, que sempre me vem na cabeça é a questão da origem. Como que a gente entra? Como que a gente começa? Então, fala um pouquinho como começou a sua história na literatura, os primeiros passos. Depois, vão dar detalhes de como você começou como autor e até mesmo hoje, como idealizador do projeto. Legal. Cara, então, eu não tenho nenhuma formação na área de humanas, né? Algo que seria muito próximo, ali, um caminho meio que natural, seja letras, jornalismo, algo assim. Eu falo assim, profissões que desde o começo você escreve muito, né? Eu formei em engenharia, mais especificamente engenharia ambiental. Isso tem uns bons anos. Eu formei em 2011. Então, a gente está falando aí de 12 anos de formação. 12 anos, sim. Então, eu fiz engenharia ambiental, depois eu fiz gestão de projetos, que é um curso do que eu estudei formalmente, me ajuda bastante hoje em dia, porque tudo que a gente faz, dependendo de trabalho, é um projeto, né? Você tem toda uma organização, tem etapas. Tem as etapas, você tem cronograma, stakeholder, você tem gestão de pessoas e por aí vai. Então, na criação do Pode Ler e Escrever e de outros projetos, ajudou bastante nesse ponto. Mas, eu segui na vida da engenharia, vamos colocar ali 2007, 2008, quando eu comecei os primeiros estágios, e foi até 2015, né? Em 2015, eu estava morando... Entre 2013 e 2015, eu morei no Pará, eu morei em Altamira, eu trabalhava na obra de Belo Monte, fiquei 2 anos lá como engenheiro mesmo, gestor de projetos ambientais. Isso. Mas aí você escolheu ou a empresa te mandou? Então, eu fui em agosto de 2013. Eu formei em 2011, eu fazia estágio, aí meu estágio, né, não foi renovado, não virou contratação, aí eu fui para o estado, né, eu fiz uma bolsa, como se fosse uma iniciação científica, mas foi uma bolsa de, não lembro qual era o nome certo, mas era um projeto sobre saneamento básico e tudo, aqui na cidade administrativa, e eu fiquei lá no começo de 2012, eu fiquei o ano inteiro, até meados de 2013. E entre 2012 e 2013 que eu fiz a minha pós em gestão de projetos. Então, ali para abril, maio, né, eu estava ativo no LinkedIn, né, eu estava, né, esperando assim, aquela grande oportunidade de trabalho. E um ex-colega meu de faculdade, João Carlos, lembra até hoje, ele falou assim: Juliano, ó, tem uma vaga na minha empresa aqui de consultoria ambiental, chama Ferreira Rocha. Eles ainda existem e tudo mais. E bacana. Eu tô vendo aqui seu perfil, você formou em gestão de projetos, a gente precisa de um perfil parecido com o seu. Só que lá para o Pará. Eu já sabia, né? E foi assim, pela mensagem no LinkedIn. Entendi. Ela falou assim, vambora. Eu não tava muito satisfeito ali com o órgão público, não
Assim, com a dinâmica, com a área que eu estava trabalhando, eu não... algum pouco costuma ser travado, né? Mas era uma área muito de pesquisa. Eu nunca fui muito da área de pesquisa, de fato. Entendi. Então, falei assim, cara, vambora. Eu sempre quis trabalhar com consultoria, ir para campo, né? Ir para obra, desenvolver projetos. Entendi. E foi algo muito legal, porque eu cheguei, tive a indicação, cheguei na empresa, fiz uma entrevista ali de 40 minutos e me contrataram. Assim, foi muito rápido. Aí eu fiquei meados de junho até o começo de agosto aqui, em BH ainda, em Belo Horizonte, meio que em treinamento, conhecendo a empresa, e em agosto eu fui para Altamira. E na época eu tinha o quê? 25 anos, 24, 25 anos, então... Bem novo. 9 anos atrás, né, tinha 25 anos, bem novo, praticamente recém-formado, eu tinha 1 ano e meio de formado só, com baita de um salário, um monte de benefícios. Eu falei assim, pô, acertei aqui, Tô feito, né? Tô feito. O contrato de 3 anos que a empresa tinha com a obra, falei assim, pelo menos 3 anos trabalhando aqui, tranquilo. Então foi bem desafiador, o que ajudou muito que eu coincidentemente, um amigo meu de faculdade também passou por esse processo e ele tinha ido 1 mês antes lá para Altamira. Então, eu cheguei lá e encontrei com um cara que eu via no DA, no DCE, direto. Meu colega de faculdade era meu calouro e estava lá, coincidentemente. Então, coisa boa. Então, a gente pode falar que a adaptação foi fácil. Foi super tranquila. A adaptação foi tranquila. E foi assim, durante 2 anos. Aí, em fevereiro de 2015, depois do carnaval, que eu tirei férias e tudo, já voltei demitido, né? Então, foi algo assim que foi muito impactante, que ainda tinha mais 1 ano e meio, mais ou menos, na minha expectativa de projeto. Aí eu voltei, não consegui recolocação, eu comecei a pensar outras coisas, né? Sim. E nesse de pensar em outras coisas, me veio o marketing, né? Eu reencontrei alguns amigos de escola, e eles estavam montando, né, uma empresa, tipo startup e tudo mais, mas que no fundo era uma agência de marketing. Lembrando, a gente está falando de 2015, né? 2015 teve um boom das redes sociais. 7, 8 anos atrás. Então, foi quando começaram a despertar as redes sociais para negócios, de fato, né? Exatamente. A gente está falando, os principais canais do YouTube surgiram 14, 15, 16, e redes sociais também. Então, eu peguei muito essa virada. A gente cresceu muito ali com o Facebook, principalmente vídeos para Facebook. Então, assim, eu segui nessa toada, né? E mais ou menos ali para 2017 para 2018, já tinha uns 2, 3 anos de empresa, eu fiz um mini curso sobre empreendedorismo e negócios, foi até na Federal, para a turma de engenharia ambiental. Então, eu não fui lá como engenheiro ambiental, mas sim como um empreendedor. Alguém tinha montado uma empresa e tudo mais, que poder ser uma opção, né, dos engenheiros. Só que eu fiquei incomodado porque era um mini curso de 4 horas, eu tinha muito conteúdo para mostrar. Eu estava pensando assim, gente, é muito pouco, eu tenho que entregar algo a mais para esses alunos. Como que eu faço isso? Aí eu tinha meio que algumas opções, eu podia lançar um curso na Hotmart, que estava começando ali também. Eu falei assim, eu vou escrever um livro. Porque um livro eu coloco uma metodologia ali dentro, uma metodologia de criação de negócios, e em paralelo eu contava uma história ficcional de um personagem, né, que eu ia criar, que estava montando uma empresa. E eu coloquei isso na cabeça, falei assim, poxa, eu vou escrever um livro. E aí em 2018 ainda, 2018 para 2019, antes do livro, né, de começar a escrever esse livro, eu criei um blog chamado Livro Bingo, que hoje, .com.br, que hoje ele tá ativo até hoje, desde essa época, uns 4, 5 anos. E no início, eu compartilhava muito a minha experiência ali como empreendedor, né, como alguém que estudava marketing, vendas, negócio, empreendedorismo e tudo mais, e já entendendo que o blog era uma ótima estratégia de criação de marca, né, desenvolvimento de negócio. E aí eu comecei a escrever esse livro, chamava Bingo. O livro chamava Bingo, né? O livro que eu ia escrever. Ô Juliano, e só para botar um contexto, Bingo por qual motivo? O Bingo é o seguinte, eu tinha uma dúvida se eu colocava Eureka ou Bingo. Aí quando a gente faz o paralelo do Eureka, a gente já entende o porquê do Bingo, né? E quando a gente tem alguma realização, tem um grande insight, tem um grande feito, aquele estalo, você fala Bingo, ou você fala Eureka.
Ali, exato. Então foi esse ponto, né? Então, sim. Eu lembro, salvo engano, é o Rômulo Mendonça, que é o narrador da NBA. Ele sempre, com uma cesta de 3, uma cesta de prova, dava bingo, né? Era um bordão dele. E isso guardado na minha cabeça há muito tempo. Aí eu fui para bingo, que eu acho que seria foneticamente tranquilo de falar e tudo mais. Fácil, eu não pensei muito numa concorrência ali de palavras-chave, vamos colocar assim, com o bingo, do jogo do bingo. E, por exemplo, a gente não pode fazer anúncio com bingo ou com... Agora não sei, com as casas de aposta e tudo mais, mas em época tinha uma restrição que eu não pensei, mas o nome ficou. E eu comecei a escrever o livro Bingo, de fato. Aí eu escrevi o primeiro capítulo, ok, tudo bem, e eu travei no segundo capítulo. Aí eu falei, opa, escrever um livro não é fácil, é difícil. É diálogo, é estrutura de narrativa, desenvolvimento de personagem, é tempo, espaço, um monte de narração, um monte de coisa. Aí eu pausei. Aí eu comecei a estudar muito sobre escrita criativa e literatura. Aí que eu caí de vez ali. E eu já gostava muito de blog, né, de textos jornalísticos, vamos colocar assim. E comecei a desenvolver muito minha escrita nisso. Então, o blog Bingo, ele passou a ser conteúdo sobre escrita criativa. Então, eu estudava sobre o que é um romance. Eu estudava sobre isso e eu condensava esse estudo num texto para o blog. E assim foi. Durante 18, aí 19, 20. Aí por conta do crescimento e da dinâmica da minha agência, eu pausei o livro, mas o blog continuou. Meio que assim, Entendi. Vou fazer isso aqui que lá na frente vai me entregar alguma coisa. Sim. E aí chegamos hoje com o blog, tem quase 800 artigos publicados, batendo aí na casa mais de 100 mil acessos por mês e, assim, tranquilamente um dos maiores, se não for o maior blog de escrita criativa para escritores independentes. Em termos de acesso e volume de conteúdo. Então, sim. Isso eu posso falar que é um marco, né? Cara, não é qualquer um que faz. Eu vejo, é um marco, assim, apesar de eu acompanhar os números, não são os números que me atraem mais, e sim o que esse projeto ele pode entregar para outras pessoas em termos de ensino. Porque quando eu comecei a estudar, tinha pouca informação. Eu lembro que eu cheguei logo de cara no blog, né, do Clube de Autores, que a gente vai até falar mais tarde, e alguns outros poucos conteúdos relevantes. Assim, poxa, se eu tenho essa dificuldade, outras pessoas têm essa mesma dificuldade. E aí foi até o ponto de escrever um livro, enfim. Mas antes de fechar esse tópico, um ponto muito importante que, quando eu comecei a interessar mais pela literatura, eu comecei a meio que resgatar a minha origem, né? O porquê que eu gosto disso tanto, né? Porque, teoricamente, não era para gostar, entre aspas. Eu fui para engenharia, né? Formalmente, eu sou engenheiro. E eu, vasculhando coisas antigas, eu tenho uns 2 livrinhos que eu escrevi quando eu tinha uns 5, 6 anos, que eu pegava 3, 4 folhas A4, dobrava no meio, grampeava e desenhava frases pequenas, curtas, né? Pela minha idade. E alguns desenhos eram um livro. E eu tenho guardado até hoje esses livrinhos. Então, desde aquela época, contar histórias fazia parte da minha vida. A minha mãe é professora, ela é escritora também, meu pai é produtor teatral. Então, assim, a arte está muito dentro de mim. A cultura está interligada. Tá muito. Eu acompanho meu pai nas produções teatrais desde os 4, 5 anos de idade, que ele levava a gente para ver teatro. E trabalha com teatro infantil, então, de fato, eu podia acompanhar perto desde sempre, né? Então, assim, acho que é algo que sempre teve, mas, de fato, eu nunca enxerguei como que isso poderia ser um emprego, né? Eu não vi o artista como alguém que recebia salário, sabe? Então, eu nunca despertei para isso. Isso foi vir depois de adulto, né? Depois de velho, vamos colocar assim. Depois dos 30, né? Praticamente isso. Bacana demais. Ô, Juliana, me veio um questionamento que você me falou do seu pai, ele é produtor cultural, sua mãe é professora. Isso. E você foi para a área de exatas. Exato. Eles te incentivaram? Como que foi essa questão? Ou eles falaram, escolhe o que você quer, isso mesmo, seja feliz? Só dá esse detalhe pra gente. Não, lá em casa nunca teve pressão pra nada.
era assim, só uma pressão de estudar. Né? Eu lembro que eu fui um péssimo aluno no ensino médio, mas assim, dos piores que no terceiro ano eu mudei de escola para passar, para não tomar bomba. Era muito ruim. Mas hoje eu vejo que era ruim num ponto que eu não me encaixava com essa... Cara, formato. Com esse rebanho que é a escola. É todo mundo igual, estuda a mesma coisa, com o mesmo uniforme, aquela coisa que não é muito adaptada à realidade de cada um ali. Então, eu nunca me dei muita bola para estudo. E, curiosamente, as matérias que eu não tinha tanta dificuldade assim era português e geografia, vamos colocar assim, né? Entendi. Então, português eu ia médio, porque eu não gostava de estudar, então eu ia médio, mas assim, biologia, química, física, matemática, inglês... Passava longe. Era muito mal. Então, assim, a cobrança era essa, mas assim, qual curso fazer? Eles nunca falaram nada, nem assim, faz isso, faz aquilo, não. Né? Por exemplo, minha mãe, ela fez psicologia, né? E ela fez música, né? Ela fez música mesmo, né? Então, ela foi mais pro lado como professora, lecionando, né? Usando muito a música no ensino infantil e tudo mais. O meu pai é advogado, né? Por isso que talvez eu nunca vi a parte artística como profissão principal, porque ele sempre trabalhou em empresa e Entendi. a segunda opção era o teatro, né? Mas assim, já nasci com ele produtor teatral, a minha irmã fez medicina, meu irmão arquitetura, fez engenharia. Olha então, só. assim, apesar de eu ser o primeiro, acho que o único engenheiro da família, não era estranho áreas distintas dentro do meu núcleo familiar mais próximo. Entendi, não teve aquela tradição, né? Opa, você é médico, você é advogado. Não, até porque os meus avós, né, eles não fizeram faculdade, né, assim, apesar que o meu avô materno foi uma grande inspiração, porque ele estudou até terceira série, ele era chaveiro, né, aquela coisa, naquela época, né, teve que priorizar trabalho e tudo mais, mas ele sempre tinha uma palavra cruzada, um livro, ele sempre estava lendo, ele sempre estava estudando. Então, assim, tinha uma bibliotecazinha, né, na casa dos meus avós, então isso passou para minha mãe, eu tenho tios escritores também, e passou para mim. E eu lembro que no terceiro ano, quando você faz aquelas visitas, né, algumas faculdades, para você conhecer o campus e tudo mais, eu conheci o núcleo de rádio, TV e jornalismo, acho que era isso, da Newton Paiva, que fica aqui na Catalão, né? Nem sei se tem mais, assim, isso 15 anos atrás, né? Eu fui lá há 11 anos atrás. Eu fiquei encantado com isso. Eu não sei se é grande, se é bom, se é ruim, mas eu fiquei encantado. Sim. E eu falei assim, putz, vou fazer jornalismo. Só que eu não enxergava, é uma visão extremamente limitada que eu tinha naquele momento, como que o jornalismo poderia me fazer um cara bem-sucedido. Basicamente isso. Então, ainda teve, acho que foi mais ou menos nessa época que o diploma de jornalista deixou de ser exigência para você ser um jornalista, um apresentador. Foi mais ou menos em 2015. Eu acho que foi até um pouco antes, cara. Eu não lembro. E, eu acho que foi um pouquinho antes. Mas foi nesse período, sim. Porque eu lembro que eu acompanhei muito essa história. E essa história não falando na época. Foi exatamente isso. Eu não consegui enxergar aquela coisa. Engenheiro dá dinheiro, advogado dá dinheiro, médico dá dinheiro. Então eu fui muito assim nesse sentido e escolhi uma profissão bem informal. Mas assim, ter ido para a área do marketing, que é algo da publicidade, que é conjunto, o jornalismo também está muito próximo ali, foi me abrindo a mente para fazer aqui, para entender que aquilo que eu gosto verdadeiramente pode ser minha profissão. Não, que fantástico, Juliano. Juliano, separei mais duas perguntas aqui, que tem a ver também com o seu processo criativo. Eu queria entender como que ele funciona. E queria aproveitar e você me falar um pouquinho de cada obra. Assim, como que ela foi construída, cada obra, cada período, como que foi. Dá uns detalhes só pra gente entender como que é o seu processo. Boa. Vai colocar aqui, ó. Você também tem, que eu te entreguei. Meu primeiro livro publicado, que é Lucas, Esperança do Último. Essa é uma ficção pós-apocalíptica, uma leitura infanto-juvenil. Tanto é que não é um livro grande, tem 150 páginas e tudo. 158, na verdade. E eu fui descobrir que era um infanto-juvenil a partir dos primeiros feedbacks dos leitores beta. Porque é aquela coisa. Eu passei uns 3 anos estudando antes de começar a escrever esse livro.
Igual eu contei, foi 18 ali para 19, eu comecei a escrever no início de 2020 e aí foi publicado no início de 21. Então, eu abandonei aquela ideia, né, do livro inicial, falei, vou escrever uma ficção de que eu gosto mais, né? Eu comecei a comecei a pincelar, comecei a pensar em histórias, e isso foi o start, né? Porque hoje já funciona assim, né? Tudo é motivo para virar história, né? Hoje em dia tem muita referência, a gente pode falar assim. E quando você já tem ele no seu dia a dia como escritor, como artista, você vê uma cena na rua, você imagina uma história a partir dela. É muito assim, tudo que você vê... Eu vejo um filme, assim, poxa, eu gostei do desenvolvimento desse personagem, então eu posso aplicar uma técnica, uma ideia, um insight para o meu livro. Eu vi uma construção de um diálogo, eu vi um roteiro interessante, um enredo. Então a gente começa a pensar sempre de uma forma diferente que um leitor comum. Quando a gente lê livro, fala assim, cara, esse livro tem que me entregar alguma coisa. Então, assim, o meu processo criativo não era tão assim, porque foi muito às cegas, eu estava só estudando, então eu tinha muita teoria, não tinha prática. Entendi. E aí eu comecei a criar a estrutura do meu livro, que hoje em dia eu recomendo muito isso para quem está começando, né? Para e pense, comece a rascunhar a pensata, né? Tipo assim, aquela frase principal ali do seu livro, né? Depois você vai para uma sinopse, aí você pula para uma escaleta, você cria um argumento, aí você vai desenvolvendo capítulo por capítulo do seu livro para você entender como que passa a sua história. Falando de uma história ficcional, né? Eu fiz isso pro meu livro e comecei a escrever, né? Comecei capítulo por capítulo, mas claro, por ser a primeira obra, eu tenho muito carinho com ela, mas eu sei que não é o meu limite, né? Eu sei que era uma obra extremamente imatura como escritor. Então, tem alguns desenvolvimentos de personagens que são rasos, né? Do meio para frente do livro, ele é mais corrido, então facilmente ele teria umas 50 páginas a mais ali. Mas era muito do momento, né? Falei assim, pô, é um laboratório, uma experimentação. E eu me vejo muito bem sucedido nesse sentido, porque coloquei uma história com começo, com meio, com fim que eu esperava. Causei reações diversas nos leitores, tem uns que odiaram o final, mas era proposital. Pensa assim, não vou dar spoiler, mas está uma história pós-apocalíptica. Não tem como ter final feliz, porque o mundo já acabou, sabe? Eu penso... Tipo, você consegue... é o que é, né? Tem como você amenizar uma situação, mas falar, resolveu? Não tem como. E é um livro... Eu encontrei uma boa editora na época, que foi a Fontenelle, lá de São Paulo. O livro, você tá com ele em mão, você pode comprovar. Capa, qualidade da impressão, diagramação. É um papel pólen, acho que, cara... Muito bom mesmo. Não é 90 gramas, é mais que 90, porque ele é um livro grande para 150 páginas, se for pensar. Sim. Então, assim, foi um projeto bem sucedido, mas eu vi que era o meu começo como escritor, né? Então, eu estava startando. Ótimo. Aí, ô Juliano, só um detalhe antes de você passar para o próximo. Você é da pessoa que gosta de escrever no papel, gosta de escrever tudo chão no computador, ou vai anotando em bloquinhos de nota e depois vai refazendo? Só dá um detalhe para a gente, como funciona a sua construção. Então, aí eu já vou adiantar para o meu terceiro... Eu confundo que eu publiquei 2 livros na diferença de uma semana. Então não sei qual foi o primeiro e qual foi depois. Vou colocar como último. Que é esse aqui, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, que é um livro de poesias. Ele foi até publicado pelo Clube de Autores. Esse é um livro, Luiz, que eu fiz ele de ponta a ponta. Eu não tive a ajuda de ninguém. Não que eu ache que é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, de fato. Mas quando eu trabalho no meio, assim, eu preciso passar por todas essas experiências até para conseguir conversar melhor com o capista, com o revisor, com o diagramador, enfim, com quem quer que seja. Ter a experiência. Ter a experiência. E o Clube de Autores permite isso, né? E, inclusive, a publicação foi uma autopublicação pela plataforma. E esse é outro projeto bem sucedido. Ele só precisa passar por uma revisão textual, porque é essencial, não tem como a gente revisar o nosso próprio livro. Mas, enfim, aí que eu respondo sua pergunta. Esse livro, ele tem 95, 96, ou 97 frases, né? Frases minhas, igual o título fala, que eu escrevi entre o ano 2020 e 2022. Né? Ou seja, a gente está pegando um período de 2 anos e meio, quase 3 anos, que no meu celular
eu anotava frases, literalmente. Pô, aconteceu alguma situação... Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Eu estava escrevendo um texto, me veio uma frase, eu escutei uma música, eu desmembrava em outra. Então, aquela coisa, quando a gente tá com a mente aflorada, a gente vai cuspir alguma coisa, e é esse momento que eu pego e anoto. Por mais que lá no futuro eu não use, mas eu prefiro anotar e não usar do que não anotar e depois precisar. Para que eu escrevi? O que eu escrevi? Você fica naquela, né? E eu anotei, eu tinha um bloco, no bloco de notas do celular, tinha assim, frases, eu anotava embaixo, de cabo a rabo, uma em uma. Aí quando eu falei assim, cara, eu tenho aqui uma pancada de frase, eu vou organizar esses textos. E aí eu organizei em 4 capítulos, vamos colocar assim, que vou até colocar aqui, ó, que tá até aqui no menuzinho aqui do livro físico, né? Que é amar, refletir, cafezar, que é um verbo que eu inventei, e sonhar. Então, eu falava sobre essas frases, sobre amor, porque a gente estava em pandemia, então o amor em todas as instâncias foi muito aflorado pela distância, pelo isolamento, pela falta, ou pelo o aumento das relações pessoais, né? Porque teve gente que se viu preso com o cônjuge, com o marido, que seja, né? Enfim. Até mesmo ressignificou. Ressignificou, o amor ressignificou, né? Então, eu escrevi várias frases nesse sentido. Aí depois você vê uma reflexão sobre aquilo, né? Que é o refletir. E o refletir tem muito o aspecto não só da reflexão, mas do espelho, né? Da reflexão da imagem. A gente olhando pra gente mesmo, né? Aí depois é o cafezar, que a gente teve que buscar suporte em objetos, em animais, em pessoas desconhecidas, em qualquer outra coisa. E eu simbolizo isso no café. Eu gosto muito de tomar café. Então, o cafezar é isso. A gente sempre tem que ter algum suporte ali para lidar com essas situações. Boa. E esses suportes, eles são, às vezes, fantasiosos. Eles não são reais, muitas vezes, né? E depois é o sonhar. Depois você sonha com o futuro, né? O sonhar, ele é futuro, né? É o depois. O que vai ser depois de tudo isso? Então, meio que é um livro de poesias. Elas não tem uma ordem, não tem uma lógica entre elas, mas é uma lógica dos capítulos do livro. Entendi. Inicialmente, eu não escrevi pensando, vai ser assim, vai ser assado. Não, eu fui escrevendo. Aí, quando eu fui organizar isso no final agora de 2022, eu falei, opa, é um ótimo projetinho, porque o texto já está pronto, e eu vou trabalhar tudo isso. E aí saiu o livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa. Que fantástico. Maravilhoso. E aí, de outras histórias, eu também faço bloco de notas, ou então uma coisa que eu fiz hoje, até um spoiler. Pode não ser meu próximo livro, mas vai sair. Tem uma música que eu adoro, eu não vou falar ainda qual, mas uma música da Marisa Monte, que eu achei ela incrível, que ela tem uma história incrível por trás. E eu vou fazer um paralelo com o que eu gosto de ver, que é uma ficção pós-apocalíptica, que é uma música que fala sobre um vilarejo ideal. A música é Vilarejo, que mostra, tipo assim, uma sociedade perfeita, onde não falta nada pra ninguém. Então, assim, a letra, ela é inspiradora, ela é motivadora. Então, assim, eu falei, cara, a partir dessa música, eu vou criar uma história em cima dessa música. Então, me veio na cabeça o que eu fiz. Eu tenho uma pasta aqui no meu Drive, que é livros. Criei uma pasta, livro, tal, já crio um arquivo, e eu já cuspo as primeiras palavras ali e começo. Entendi. Que fantástico. Ô Juventus, então só para fazer um resumo aqui, o seu primeiro livro é o Lucas Esperança do Último. Aí, um ano depois, Lucas eu publiquei em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, então um pouco mais de um ano, eu publiquei Antônio Tempo, que é um conto, tem 33 páginas. E esse conto eu escrevi em um dia. Né? Eu acordei, deu 8 horas da manhã, comecei a escrever sem estruturar, sem nada. Mas não tinha nada planejado? Nada. Eu tinha, assim, uma ideia vaga na minha cabeça. Entendi. E eu, assim, eu já tinha uma ideia que eu queria contar uma história de um relógio, de alguém que achasse um relógio que parasse o tempo e pensar nas consequências de parar o tempo. Porque a gente imagina que quando você para o tempo, você tem mais tempo para fazer mais coisa e ver mais. Só que isso é uma cilada. Acaba que, né, no livro eu faço muita reflexão, que quando você para o tempo, você fica isolado, porque você não tem ninguém ali com você,
e você passa a não aproveitar o tempo com aquelas pessoas que de fato são importantes para você. Então, faz muito essa reflexão o livro. E eu me inspirei num seriado da gringa que passava, acho que no Nickelodeon, mais de 20 anos atrás. Acho que era Nickelodeon. Chamava Bernardo e o Tempo. Acho que não, Bernardo e o seu relógio. Era um eu moleque... acho que eu sei de série que é essa. É um moleque de... É um menino lourinho, aquela coisa, sei lá, tipo... nórdico, bem sabe? caricato, né? Bem caricato da Normandia lá. Ele tinha um relógio que ele parava o tempo. Ele fazia as peripécias de um menino de 10 anos, né? As brincadeiras, Sim. As travessuras dele. E eu assisti quando era moleque, ó, 30 anos atrás. Cara, eu tô falando 20, uns 25 anos atrás. Sim. E eu falei que eu vou criar uma história disso. Aí eu acordei inspirado e comecei a escrever, deu 7.000 palavras e finalizei. E aí, eu entrei em contato com o Fábio Brust, que é um amigo meu, ele tem até episódio aqui no Pode Ler e Escrever. Mostrei a história para ele, ele fez todo o trabalho. Ele fez a capa, todo o trabalho editorial, revisão, diagramação, tudo. Aí ele mandou e eu publiquei na Amazon inicialmente. Boa. E curiosamente, essa é a minha melhor história, foi escrita mais rápida. Minha segunda história foi a minha melhor, mais madura. Ela não tem problemas de desenvolvimento de narrativa. É um conto, né? Então não dá para ser... É um conto, é uma história pequena. Não se estendeu tanto. Eu acho que você conseguiu o ponto exato. Você não tem desenvolvimento longo de personagens, é só um conflito que a história tem. É um conto, é isso. Então, ele é muito bem feito, ele é o mais bem avaliado, assim, na Amazon. Tem muita, tipo assim, tem uma repercussão muito, muito boa. Tenho muito orgulho de... Eu falo que é a minha melhor obra, tranquilamente, tá? E foi uma surpresa, porque eu escrevi, mandei para o Fábio, mais ou menos 1 mês e meio depois ele me entregou, publiquei e divulguei de uma forma super simples e o trem deu super certo. E sempre que eu coloco ele gratuito na Amazon, ele tem uns 400, 500 downloads assim. Apesar que é uma estratégia que eu parei de usar porque fazer dinheiro, né? Então, livro de graça e barato não encontra mais comigo. Então, em breve vamos ter um episódio só sobre isso. E aquela coisa de pôr livro a R$1,99 na Amazon, isso é um perigo pro autor. Acho que, enfim... É cilada, Bila, né? Então, até fugindo um pouco do assunto, hoje pra mim é cilada, porque o leitor que compra o livro R$1,99, ele não vai querer comprar um livro quando você colocar ele a R$20, R$30, e pelo mercado brasileiro tá abaixo do preço normal. Cara, é sua arte. Você tem que valorizar a sua arte. Então, quando você não valoriza... Não espere que o leitor valorize. Então, tem que começar a valorização do autor. Então, colocar mais caro. Então, assim, eu lancei o Autor no Tempo, deu certo. Passou o ano, eu dediquei muito mais ao blog. 21 e 22 eu publiquei um texto por dia. Então, estava muito focado nessa literatura mais educacional e menos ficcional. E no final do ano, de 22, eu falei assim, cara, tem que publicar outra coisa, né? E eu já tinha um outro projeto que é o Continho. Então, uma plataforma de mini-contos, né? Publicação de mini-contos. E eu fui publicando um ali, e são mini-contos de até 1.000 palavras. Eu juntei 10 desses mini-contos e coloquei numa coleção que chama Corpos Amarelos e Outros Continhos. E basicamente são continhos de reflexão com ficção científica. E aí foi essa que eu publiquei como... Eu já tinha esses textos prontos. Mas essas frases que eu peguei durante 1 mês, eu organizei 2 livros ao mesmo tempo. E eu publiquei esses 4. Que fantástico, João. Eu também separei mais umas 2 perguntas aqui. Que uma é a questão da sua carreira literária. Sim. E aproveitando, deixa eu emendar também sobre os projetos que você participa, literalmente. Ou até mesmo projetos em que você se envolveu que envolvem literatura. Então, o Bingo, como eu disse, eu comecei lá atrás, eu coloco ele como 2019, como de fato, que foi quando foi o primeiro texto sobre literatura, né? Então, eu coloco o marco 2019. E comecei a publicar, não era o foco ainda. Só que a gente teve pandemia, né? 2020. Eu estava com a minha agência de marketing a pleno vapor ali, e a pandemia foi um desastre, porque saiu cliente, mais da metade dos clientes, a gente tinha uns 30 funcionários. Aí o meu sócio pediu licença da empresa logo em março.
Então ficou eu gerenciando a empresa toda, de não sei quantos funcionários, um monte de cliente saindo, a conta não fechava, aquela confusão do caramba. Aí eu falei assim, eu tenho que pensar num plano B que se tornou plano A, que foram os projetos literários, fazendo essa inversão. E hoje eu trabalho com marketing literário, então presto serviços de marketing para literatura. Então eu tenho um estreitamento muito grande com o Clube de Autores nesse aspecto, né? Mas aí 2020 foi o início dessa viradinha de chave, de eu pensar, eu tenho que transformar o Bingo em uma empresa, em algo que vai me trazer uma rentabilidade, em algo que vai ser meu plano A. Hoje é o plano B, mas a agência está mal das pernas e tem que fazer essa virada. Você já faz isso? Aí 2021 começou a melhorar, assim, porque eu comecei a equalizar ali a estrutura da empresa com o tamanho de clientes e tudo, e comecei essa viradinha, e foi passando o ano, lá para meados de 21 para 22, eu falei assim, o que eu quero é isso aqui, é literatura para sempre, forever, tem que fazer essa coisa acontecer. E em outubro de 21, o Pode Ler e Escrever nasceu, que eu falei assim, olha, o Bingo, o blog tá crescendo, tá legal, mas eu acho que dá para entregar mais conteúdos literários ainda. Eu falei assim, como que eu faço isso? Eu vou pro podcast. O podcast estava crescendo assustadoramente e esse nem foi o principal motivo. Eu tô falando de outubro de 21, tinha um mês que eu tinha tomado vacina de Covid, ou seja, eu tava começando a poder sair de casa de uma forma mais tranquila, né? Eu falei assim, eu entrei no mundo da literatura praticamente na pandemia, eu preciso socializar, eu preciso conhecer autores, eu preciso conhecer editores, eu preciso conhecer plataformas, o mercado, eu tenho que estar mais dentro disso. E o podcast é uma desculpa, entre aspas, para eu conversar com outras pessoas. Eu falei, fulano, vem cá, vem conversar, fulano, vem cá. E nisso eu fui criando uma roda, né, um ciclo social de escritores, editores, qualquer profissional que trabalha com livro. E aí o Bingo nasceu. E por conta de tudo isso, em maio do ano passado, de 22, eu criei o Continho, que é publicação de mini-contos de até 1000 palavras. É um projeto que ele está andando numa velocidade bem devagarinho, né? Está ativo, mas está bem devagar por conta de agenda, né? De tudo, toda a minha confusão aqui de trabalho. Exato. Mas a gente tem ali uns 50 autores publicados, mais de 100 continhos, então tem uma comunidade ali, incipiente ainda, mas tem uma comunidadezinha. A ideia é colocar isso para frente, criar antologias, né, de 30, 40 continhos ali, de 30, 40 autores, um baita de um projeto, mas tá devagarinho. E todo esse trabalho, que começou lá em 2019, de criação do blog, de criação dessa audiência, conversando com as pessoas, vieram oportunidades. O Clube de Autores, por exemplo, patrocina o Pode Ler e Escrever desde novembro de 21. O podcast tinha 2 meses de vida. Eu conheci o Ricardo, que é do Clube de Autores, o CEO do clube, e a gente começou a estreitar ali um relacionamento profissional muito bom. Ele confiou no podcast desde o começo. A gente desenvolveu vários projetos. Eu tô, né, na frente ali do marketing, das estratégias do Clube de Autores também. Tem uma parceria muito forte entre Bingo e Clube de Autores. Então, tem sido algo muito legal e eu tenho cada vez mais feito da literatura 100% ali dos meus ganhos e unindo o marketing aquilo que eu estudei durante 7, 8 anos, continuo estudando. Sim. Muito fantástico. Ô Juliano, você falou um pouquinho sobre o podcast. Sim. Uma coisa que me veio na cabeça foi, você acha que ele já atingiu o patamar que você esperava, o formato? O que você espera do podcast? Então, não atingiu. Uma conquista muito boa é que, salvo as semanas que eu propositalmente não gravei episódio, eu tirei para descanso, nem nada, a gente teve episódio todas as semanas durante 1 ano e meio, desde outubro de 21, como eu disse. Isso já é um marco, porque tem consistência, é um projeto validado, é um projeto hoje muito respeitado, né? As pessoas, para você ter uma ideia, né? Você sabe disso, mas o nosso ouvinte não.
raras as vezes a gente vai atrás de convidado. Porque assessorias de imprensa, né, assessorias literárias procuram a gente buscando espaço aqui do podcast. Exato. Então isso é muito legal. Então é um projeto super validado. Então esse é um ponto que eu estou satisfeito, que é satisfeito assim, né? É uma conquista, só que tudo pode aumentar um pouco, né? Mas esse ponto é muito bom. Agora, quanto a formato, o formato online, ele é bom porque eu converso com pessoas de todos os estados, já teve uns 3 convidados de Londres, inclusive, todos foram de Londres. Então tem pessoas do mundo inteiro, enfim, não tem essa limitação geográfica, mas você não tem a proximidade ali com a pessoa num podcast presencial. E eu vejo que é um formato bom, que permite essa consistência, essa recorrência, mas limita, não tem como. O podcast, se for pensar, é áudio. Ele pode entregar um conteúdo educacional, pode entregar entretenimento, ele pode entregar um monte de coisa que o formato áudio permite. Então, assim, eu tenho a ideia de montar um projeto itinerante do Pode Ler e Escrever. Provavelmente a gente vai colocar isso em prática, né? Que em breve, né? É um estúdio móvel, né? A gente coloca numa mala todos os equipamentos. A gente vai para onde respirar literatura. Então, assim, a gente mostrar para a nossa audiência onde tem literatura e provar que em todo lugar tem. Então, a gente vai para o interior do estado de Minas Gerais aqui, conhecer autores, conhecer histórias. Por exemplo, será que a gente vai para a cidade de Drummond, por exemplo, contar as histórias, né? Por exemplo, a gente pode ir para onde que respira, né? Então, assim, é uma ideia. Por falar de Mário de Andrade, tem história aqui também, né? Então, se eu for pensar, existem por exemplo, possibilidades, né? Eu não sei, eu tô chutando aqui, mas, Drummond de Tabira, né? Que é aqui do lado de Belo Horizonte. Exato. Descendentes, parentes, museu, o que tem lá que a gente pode resgatar de história e gravar um episódio. A gente fala historicamente ali, né, do berço, né, dos maiores poetas que a gente tem, e conversar com alguém. Isso é muito mágico, sabe? Isso é inovador? Não, já existe. É só você ligar qualquer canal que tem documentário a rodo, você encontra. Mas é aquela coisa, fazendo do nosso jeito, sobre literatura e tudo mais. Então, eu quero expandir, sair do online, mas eu não quero sair do online e ir para um estúdio gravar. Que isso todo mundo faz. Não tem tanto apelo, eu quero contar histórias. E a literatura é o melhor caminho para você contar histórias, né? Um dos melhores caminhos. Então, eu vejo podcast indo por aí, no futuro. Eu acho baixo também. Ô, Juliano, eu queria até aproveitar que não estava na nossa pauta, mas poder falar de uma coisa que aconteceu esse mês, se eu não estiver enganado. O podcast, ele foi parar em aulas de português. Ele foi utilizado em escola. Queria aproveitar e agradecer a Paula Santos, que utilizou o nosso material nas escolas como referência para o estudo. Se eu não estiver enganado, ela utilizou o episódio da Bruna Rezende. Isso. Acho que foi isso mesmo, pelo que eu vi na foto que ela compartilhou com a gente. Cara, isso é muito incrível, porque a ideia inicialmente do podcast é ensinar, né? Não é entretenimento, né? A gente tem um nicho muito específico, né? Hoje a gente tem 2 editorias que é falar com escritores, contar histórias deles, né? Os desafios da escrita, e nisso as pessoas vão aprendendo. E a outra editoria que é conduzida por você, né? Agora, tem um mês mais ou menos, que eu falo dos bastidores da literatura. Algo que ninguém sabe, né? Como ter uma editora, ou tudo por trás ali, por trás dos panos, né? Por trás dos panos, pegando uma... É o famoso, quem que é o Zé que faz aquilo? Isso é ensinar, cara. São informações curiosas, mas a gente está ensinando. Inclusive, tem um episódio que vai ao ar com o Souza Júnior. Ele é escritor e ele conheceu o podcast há vários meses atrás, e ele escutou e ele falou que ajudou
no processo de escrita e publicação do livro dele. Ele conta isso no episódio. Vai ao ar aí há um tempo, daqui a algumas semanas. Então, assim, ir para a escola, a gente fura a bolha da internet, do nosso nicho, e vai para pessoas que, de repente, se não fosse a escola, não teria conhecido a gente. Então, eu quero expandir o podcast para isso, sabe? Eu acho que a gente já tem maturidade o suficiente, até pelo número de episódios, pelas experiências e tudo, para fazer isso. Exatamente. Eu só sei que quando eu vi, eu fiquei muito encantado, porque eu não imaginava algo do tipo acontecendo, principalmente para um podcast. Eu acho que o podcast é um material muito nichado. Sim. E isso está sendo passado em uma escola, está sendo apresentado por outro. Eu acho muito positivo. Incrível. É bom demais. Muito positivo para a renovação, sabe? Sim. Eu não tô falando que a gente tá ficando velho, mas eu acho que renova de fazer gente mais nova para poder participar, trazer novas referências, trazer uma juventude que não é que a gente perdeu, mas que a gente precisa para poder manter o projeto mais vivo. Eu pensei, se viu, se a gente for pegar os analytics, né? O nosso público tá ali a partir de 20, aquela janela de 24 a 35 e 30 e tantos a 45, né? Então, quando a gente vai para uma escola que é um público menos 18, exatamente, né, a gente está expandindo um público que naturalmente não nos escuta, mas escutaria dessa forma. Então, assim, inclusive, né, com esse projeto do podcast itinerante, eu acho que é legal porque a gente tem a possibilidade de ir em escolas, a gente tem a possibilidade de ir em centros culturais, em bibliotecas, em praças, em vários espaços que são frequentados pela população toda, né? Então você pega ali desde uma escola de quem é pequenininho, começando a alfabetização, até o idoso que fica na praça, ali em algum momento no interiorzinho. Então dá para pegar essa janela completa, né? Exato. Vamos até fazer uma brincadeira aqui. Quem quiser que a gente faça uma palestra, um podcast na escola, comenta aqui embaixo. Vamos ver para onde chega. Cara, esse é outro ponto que eu penso muito. Comecei a pensar recentemente em levar o podcast pro teatro, né? Do tipo assim, tem sido até comum, principalmente os humoristas, né? Que às vezes já fazem stand-up. E ter um podcast, ou participa muito de podcast, leva esse conteúdo do podcast para o teatro, né? Mas a minha ideia não é chegar lá e só gravar. Pô, a ideia é que a gente tem um tema específico, né? E esse tema, o convidado vai falar bastante sobre esse tema, e a gente conta história, a gente faz um monte de coisa além da entrevista em si, né? Então, meio que em 1 hora de espetáculo, ele tem 50 minutos, 1 hora, metade do tempo de entrevista e metade do tempo de conteúdos complementares a essa experiência literária. É algo que eu acho que pode fazer sentido no futuro também, sabe? Com certeza. Ô, Juliano, então, indo para a última etapa, basicamente a última pergunta, quais são os seus projetos para o futuro, tanto como autor, tanto como idealizador do livro, que pode ler e escrever. Tudo bem que você já deu uma adiantada na pauta, mas... Do podcast é isso mesmo, né? Eu acho que o maior desafio é viabilizar, sabe? Viabilizar, eu acho que logisticamente e financeiramente. Principalmente financeiramente, né? Porque, cara, com dinheiro você faz qualquer coisa, né? Mais rápido, exatamente. Né? Então acho que é um ponto essa viabilização financeira. Aí tem que montar o projeto e tudo mais, mas é viabilizar o projeto. Esse ano acho que é bem corrido, mas pensando em 2024 acho que pode rolar. E eu quero, assim, essencialmente viver de literatura e marketing. São as 2 áreas que eu gosto bastante, que eu vejo sinergia. Trabalhar com marketing, mesmo que não seja literatura, é uma coisa que eu gosto, assim. Mas a ideia é expandir esses projetos para além das fronteiras que eles existem hoje. Porque isso acontecendo, eu estaria mais próximo de realizar meu sonho de viver, né, da literatura, de todos os aspectos de comunicação e marketing que existe. Então, igual eu disse, eu tenho
uma parceria firmada com o Clube de Autores, que ele é super saudável, ele é genial, assim, para mim, aprendo bastante também, porque, né, os caras estão aí há 15 anos, né, incentivando e fomentando a literatura independente, e o clube expandindo, o clube crescendo, eu vendo cada vez mais mercados, possibilidades, eu falo, pô, eu quero estar nisso aí, sabe? Eu quero estar nisso aí. Então a ideia é estar cada vez mais presente, continuar escrevendo livros, e livros maiores, mais maduros e mais complexos, vamos colocar assim. Esse ano eu prevendo lançar uns 2, acho que sai um romance maior e um conto, talvez. Então é isso. É muita coisa, né? Mas como que te acha na internet? Sempre tem essa pergunta, né? Sempre tem, né? Assim, eu confesso que foi um episódio 100% de merchan do Pode Ler e Escrever, fato. Mas tem aqui o meu arroba aqui embaixo. Para quem tá assistindo o vídeo é fácil, Juliano Loureiro. Para quem tá só escutando, é colocar em qualquer rede social Juliano Loureiro, menos no TikTok, que é Juliano _Loureiro, porque alguém roubou meu arroba. Mas se for Instagram, Twitter, e no YouTube é escritor Juliano Loureiro. Tem um canal lá também. Não tem erro, né? O único que escreve. O único que escreve sou eu, fácil de achar. E o que mais tem conteúdo na internet. Então, se pesquisar por artigo, por foto, qualquer coisa, vai me encontrar primeiro. Aí é isso. Que bom, que fantástico. Ótimo, então, Juliano. Agradeço pela sua participação e a gente continua. Valeu, Até Luiz. A próxima, né, gente? Até a próxima, valeu. Obrigado para todo mundo. Agora, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.